Começaremos agora mais um modelo de simulação híbrida com o nosso NLogic. Vamos fazer este modelo que é o nosso modelo do ritmo de trabalho de um operador em uma fábrica qualquer. Basicamente, nessa fábrica, recebemos algum recurso, uma peça qualquer, temos o operador que trabalha no seu posto de trabalho e solta a peça pronta. A ideia é que este operador terá vinculado ao indivíduo, ao seu agente operador, as questões de ritmo de trabalho, nos quais ele terá alguns componentes, alguns comportamentos internos. O comportamento dele será fora do trabalho, no qual ele não estará trabalhando, não estará no posto de serviço, e ao estar trabalhando, ele pode estar num ritmo normal, numa velocidade mais rápida ou numa velocidade mais lenta do que o comum, baseado em quanto ele produz por hora. E, lógico, durante o horário de almoço, ele para de trabalhar e vai almoçar. Então, basicamente, o nosso operador irá avaliar o seu ritmo de trabalho conforme o quanto ele foi produzindo ao longo do dia, baseado na expectativa da empresa. Este vai ser o nosso modelo, no qual temos o fluxo de processo no SIED, simulação em métodos discretos, e temos o diagrama de estados do nosso SBA, nossa simulação baseada em agentes. Resumidamente, vamos simular um posto de trabalho com um operador qualquer que tem um horário de trabalho. Ele chega em determinado horário, que vai ser às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, mas tem uma hora de almoço. Quando ele chega no trabalho, ele avalia qual que é o seu tipo de operação e, caso esteja além do que ele necessita produzir, ele entra em ritmo lento, 88% da velocidade dele normal. Caso ele verifique que está aquém, abaixo do ritmo ideal, ele acelera o ritmo e vai a 108%, sendo que o tempo normal dele seria 70 segundos com desvio de 5 segundos. Então vamos construir este modelo abrindo o nosso NLogic após o intervalinho. Continuem conosco, pessoal. Abrindo então o NLogic, o nosso software de simulação, vamos iniciar o nosso modelo do operador. Vamos lá em New Model, e este modelo será o modelo operador. E este modelo será baseado em minutos. Então, salvando ele no nosso computador, vamos dar Finish, e o NLogic abre este novo modelo dentro do ambiente principal, do nosso Layout Main. Com este modelo aberto, vamos iniciar agora a construção dele. Primeiramente, vou organizar o fluxo de processo dele. Então, aqui mesmo, na biblioteca de modelagem de processo, vou criar um fluxo bem simples, que é o nosso fluxo source de entrada. Depois teremos um service, que será o nosso posto de trabalho. E, por fim, um sync, que é finalizar a saída do nosso posto de trabalho. Vamos alterar o nome aqui do service para posto de trabalho em si, só para ficar mais fácil de nós entendermos. Posto trabalho. E com isso temos aqui, vou aproximar um pouquinho mais, um fluxo de processo bem básico, entrada, processo, saída, no qual vamos avaliar o nosso comportamento do agente operador. Porém, antes da gente avaliar esse comportamento, vou criar o horário de funcionamento da empresa aqui dentro do nosso ambiente padrão, do nosso ambiente principal. Para fazer isso, eu vou procurar aqui a opção Schedule, que é a nossa opção de calendário. Esse Schedule ele cria um horário aqui para o ambiente principal ou para onde a gente encaixá-lo. Clico, seguro e arrasto o Schedule, é uma das novidades deste modelo, e aqui em Data nós vamos abrir e vamos colocar quais são os horários do nosso trabalho. O tipo de utilização desse data vai ser por rate, vai ser por uma taxa. E essa taxa será por minuto. Eu não estarei utilizando on-off, ligado e desligado, funcionando ou não, e sim uma taxa de ocupação. Essa taxa será por intervalos de início e fim e será em formato semanal. E vamos inserir aqui qual é o start e qual o fim destes horários. Primeiramente, vou marcar aqui os horários de trabalho antes do intervalo, antes do nosso almoço. Então, segunda, vou adicionar aqui um horário, de segunda a sexta. Vamos trabalhar começando 8 da manhã
Venho aqui no horário às 8 e finalizo ao meio-dia. O end ao meio-dia. O valor será 1, ou seja, teremos aqui ele funcionando neste horário. Acrescentando outro dado, de novo de segunda a sexta, colocaremos do meio-dia até a 1 da tarde, 13 horas. E o valor aqui será 0, não teremos operador nesse momento. Não estará funcionando a nossa empresa quando o valor for 0. Acrescentarei mais uma linha, que será da 1 p.m. até as 17 horas. E a empresa funcionará, por isso o valor 1. E por fim, das 5 da tarde, 5 p.m., até o outro dia, 8 da manhã, a empresa não funciona de novo. Teremos aqui o valor 0 para ele. Com isso, então, temos o calendário de funcionamento da nossa empresa, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde. A partir disso, nós vamos aqui no Source colocar que as nossas peças terão uma chegada definida, não por rate, mas sim por um rate schedule, por uma taxa de chegada do calendário. E este calendário será o que nós criamos aqui, este schedule. Para melhorar aqui este schedule, colocaremos um nome para ele, só para facilitar o nosso entendimento, que será o tempo peça, lembrando sem cedilha nem acento. Então, vindo aqui no Source, será uma chegada por rate, pelo rate schedule, pelo nosso calendário, e o calendário será esse tempo peça que nós criamos agora há pouco. Com isso, então, já temos aqui a taxa de chegada de uma peça chega dentro daqueles horários que estão pré-estabelecidos. Além disso, eu vou dizer o que chega no nosso sistema. Por hora, está chegando um agent, que é o default padrão do NLogic, aquela bolinha que de vez em quando aparece quando a gente simulava sem ter criado nenhum tipo de agente. No caso, vou criar um agente tipo, um agente bem simples, só para indicar que a nossa peça está chegando. Então, venho aqui em criar um tipo customizado de agente, chamarei ele de peça, sem cedilha nem acento, darei o next. Agora ele me pergunta se vai ter algum tipo de animação, algo do gênero. No caso, essa peça não irá aparecer, vamos deixar no nome. Este modelo não vai ter animação. Next, ele vai me perguntar dos parâmetros, também não colocaremos parâmetros inicialmente. Dou finish e ele cria para nós a nossa peça, que é o que entra aqui no Source. Notem que agora a peça está entrando baseado no nosso tempo do calendário. Isso que fizemos nessa primeira etapa do processo produtivo. Agora, para a segunda etapa, vamos aqui no nosso posto de trabalho, até digitei errado, é posto de trabalho. Mas para que o posto de trabalho funcione, como criamos um service, necessitaremos de um operador, de um pool, de uma piscina de operadores. Esta piscina será embasada no nosso operador em si, que tem aquelas características já comentadas na introdução do vídeo. Então, logo após o intervalo, vamos, antes de mexer aqui no service, criar o nosso agente operador, pois ele que irá trabalhar no posto de trabalho. Continuem com a gente então após o intervalo para continuarmos para darmos andamento aqui no nosso modelinho. Antes então de nós adicionarmos características aqui para o nosso posto de trabalho, eu vou vir aqui em Agent, na aba Agent, e vou criar um agente puro. Este agente interferirá no fluxo de trabalho. Este agente será um único agente, colocarei só um operador aqui dentro da nossa empresa, então a Single Agent. Este agente será um novo tipo, vamos dar Next, e vou chamar ele de Operador. E vamos criá-lo do zero realmente. Dando Next, como esse modelo não terá animação, vou deixar nome para não pesar tanto assim. E clicando em Next, a gente finaliza sem nenhum tipo de parâmetro. Não vamos inserir parâmetro para este nosso operador. Com o nosso operador criado, eu vou agora colocar aqui mesmo no nosso main, no nosso ambiente principal, a agenda, o calendário deste nosso operador. Então, nosso operador
segue, além do tempo peça, que é o tempo da fábrica inteira, ele terá também um calendário só para ele. Será idêntico, porém vamos criar de novo, porque agora não vou vincular esse tempo a uma chegada, que chega 1, chega 0, chega 1, chega 0. E sim, será um tempo do operador estar ou não trabalhando. Então é um segundo tipo de calendário que iremos estar criando. Então aqui mesmo no main, vamos puxar outro scheduling, outro calendário. Vou nomeá-lo de tempo operador. Este tempo operador aí sim será on-off. Então ele estará ou não trabalhando. É bem simples o tipo de valor dele. Vamos então criar este on-off do nosso operador. Clico aqui no maisinho para adicionar o primeiro elemento. Então, de segunda a sexta-feira, ele estará trabalhando das 8 da manhã até ao meio-dia. Então, ele estará on neste horário, trabalhando. Adicionando mais uma linha, do meio-dia até 1 da tarde, ele estará off. Ele não trabalhará no horário de almoço. Adicionando a terceira linha, da 1 da tarde até as 17 horas, ele estará trabalhando novamente, da 1 às 5 da tarde. E por fim, das 5 da tarde até 8 da manhã do dia seguinte, nosso trabalhador estará off, não estará trabalhando. Então são as folgas deste operador baseado em um calendário. Continuando, já criei o operador, já criei o horário dele. Antes da gente vinculá-lo ao posto de trabalho, eu tenho que voltar aqui dentro da biblioteca de modelagem de processo e criar um resource pool. Todo service obrigatoriamente tem que ter um resource pool para trabalhar dentro dele. Então, clico, seguro e arrasto o resource pool, vamos criá-lo e vamos inserir esse resource pool com o nosso operador. Ele irá se mover normalmente, só que ele irá se mover não de forma direta, mas sim baseado no on-off do calendário. Então, a capacidade dele, se ele estará ou não trabalhando, será baseado em um calendário qualquer. E o NLogic agora me pergunta qual é esse calendário. E será o nosso calendário chamado tempo operador. Temos a capacidade de um operador quando on, então só temos um dele, e ele será preservado ao final do turno, ele não sumirá. E qual é este operador? Não é um agente qualquer do NLogic, é o próprio operador que criamos como um agente puro. A velocidade dele não vou mexer, vou deixar aqui 10 metros por segundo, não tem animação, então não tem por que a gente vincular outros elementos nele. Então criamos aqui um conjunto de recursos que serão utilizados no posto de trabalho. E estes recursos são do agente operador que nós criamos. E ele trabalha apenas quando estiver on ou off o nosso calendário. On ele está trabalhando, off ele fica parado. Essa é a ideia até o momento da criação do resource pool nosso. Vamos agora, após o intervalo, inserir esse resource pool no nosso posto de trabalho. Continue com a gente, pessoal. Continuando o nosso modelo, vamos agora entrar aqui no posto de trabalho, realmente, e vamos organizar as características dele. Primeiramente, nosso posto de trabalho utilizará um recurso. Então, vamos clicar aqui no maisinho e vou utilizar o resource pool que eu criei para ele. Um dele apenas. Acabou criando um segundo, vou excluí-lo. Então, só temos um resource pool. Esse resource pool será utilizado em uma capacidade de fila máxima. Não limitarei a fila aqui dentro do posto de trabalho, será capacidade infinita. Já o tempo de trabalho, estaremos utilizando o que informamos lá na introdução do modelo. Então, em vez de ser uma triangular, vou vir aqui dentro da escolha da distribuição de probabilidade e colocarei uma normal com desvio de 5 e média de 70 segundos. Vou dar o OK, então já fica uma normal de desvio 5, média 70, e no nosso caso, segundos, que é o tempo nosso de trabalho dentro do posto de trabalho em si. A partir disso, já temos o funcionamento básico. Entra a nossa peça,
ela trabalha no posto de trabalho com o nosso operador e sai a peça. A empresa funciona baseado nesse tempo peça, as chegadas das peças funcionam aqui, e o operador tem o horário dele de trabalho ou de folga. Antes de colocarmos para simular, eu vou vir aqui em Project e vou vir em Simulation. Dentro da simulação, eu vou percorrer aqui no tempo do modelo e vou pedir para parar em determinada data, e será a primeira vez que vamos trabalhar com um sistema de data. Vou inserir aqui a data de um mês de trabalho. Vou colocar então do dia 12 do 12 ao dia 12 do 1. Iniciando 6 da manhã, só para a gente não ficar muito à toa, finalizando às 18 horas. Só para ter um tempo base para a gente estar trabalhando no nosso modelo. Coloquei um mês de funcionamento da nossa fábrica. Ou poderia até colocar só um dia, depende do que vocês desejarem. Vou colocar aqui um mês só para a gente visualizar. Salvando o modelo e verificando se ele tem algum bug, aparentemente não, vamos dar o play e vamos ver agora o nosso posto de trabalho executando algum serviço. Então, o NLogic irá abrir uma nova aba, que é essa aba aqui, e começam a chegar as peças durante o nosso processo. Colocando aqui o horário, já se passaram 10 minutos da simulação, então são 6h10. Quando chegarmos às 8 da manhã, inicia o serviço da nossa empresa. Então vou apressar um pouquinho para nosso horário dar 8 da manhã. Quando chegar às 8 da manhã, inicia a chegada de uma peça e o nosso posto de trabalho chama o operador para trabalhar. Então já são 7h30 da manhã, está evoluindo aqui o nosso tempo. Às 8 começaremos a trabalhar dentro da nossa empresa. Nota que já começou a chegar as peças a uma taxa de 1 por chegada. Então já temos aqui várias chegadas no nosso modelo. Vou dar um pause só para a gente perceber o que está acontecendo. E neste momento, 9h05 da manhã, já chegaram 55 peças. Essas 55 peças, 8 estão na fila, 1 está trabalhando com o nosso operador e 46 já saíram do sistema. O nosso trabalhador trabalha naquela média de 70 segundos, mais ou menos 5. E com esta média, o nosso operador está trabalhando a 84% de sua capacidade. Está bem ocupado o nosso recurso operador neste modelo. Pedindo para continuar a simulação, vou aumentar um pouquinho mais a velocidade para a gente ver se sobe mais ainda a taxa de ocupação. E quando for meio-dia, vou dar um novo pause, porque agora fica tudo parado. Não chegam mais peças e o nosso operador está em descanso, por conta que a gente está aqui off. Então estamos on, valendo só a partir de determinado horário, mas o valor corrente é valor off. Então nosso operador está parado. Assim como o tempo peça está em 0, porque está dentro do horário no qual eu não permiti chegar peças. Com isso, então, a gente incorporou um calendário dentro de um fluxo produtivo. Pedindo para continuar a animação, dando 1 da tarde, voltamos a ter processo produtivo. E nosso operador volta a trabalhar até chegar às 17 horas. Chegando às 17 horas, que vai acontecer agora, para-se tudo. Então a animação continua, 18 horas, 19 horas e por aí vai, porém não chegam mais peças, assim como o nosso operador não trabalha mais. Até virar o dia e às 8 da manhã do dia seguinte a gente retorna com o processo produtivo. Com isso então a gente simulou um primeiro formato. Um formato bem simples, entrada, processo, saída, com o nosso operador trabalhando dentro de um calendário. Vou fechar aqui e, após o nosso intervalo, nós vamos iniciar um comportamento desse nosso operador. Nós vamos indicar se o nosso operador está fora de horário, está no horário de serviço ou estará almoçando dentro do diagrama de estados dele. Continue com a gente após o intervalo para darmos andamento a este modelo do operador. Continuando então nosso modelo, vamos agora entrar no operador. Temos aqui a população, é só um operador, mas mesmo assim aparenta população aqui para nós.
Clicando 2 vezes em cima do operador, ele me abre o indivíduo, o agente. Tudo que eu fizer dentro do agente serve para toda a população. No caso, é 1 para 1, só tem um agente operador, portanto a população é unitária. Mas mesmo assim, a forma de criação é a mesma dentro do NLogic. Entrando então aqui na nossa aba do operador, nós vamos agora voltar aqui no Palette e vamos na aba Agent, para incluirmos um diagrama de estados para esse nosso operador. Este diagrama irá interferir no processo produtivo. Então, começando todo o diagrama de estados, nós começamos pelo Enter Point. Então, clico, seguro e arrasto e ele se inicia aqui. Vou colocar um primeiro estado, que será o nosso estado fora horário, quando ele está ou antes ou depois do horário de serviço. Vou criar um segundo estado, que será o trabalhando, quando ele está em horário de serviço, e um último estado, que será almoçando. Almoçando, sem cedilha nem acento. Esses 3 estados, vou aproximar um pouquinho mais para melhorar a visualização. Nós vamos fazer os vínculos dele com as transições. Então, de fora de horário para trabalhando, estarei inserindo uma transição, assim como de trabalhando para almoçando. E a volta também será verdadeira. Então, de almoçando, eu vou voltar aqui para o trabalho. E de trabalhando, eu vou voltar aqui para fora de horário. Quando ele sai à tarde, ele fica fora de horário também. Então, vai ser um fluxo infinito aqui, um ciclo que ele está fora do horário de trabalho, vem para trabalhar, almoça, volta para trabalhar e depois sai da nossa empresa. Vamos agora caracterizar cada um desses itens. Antes da gente caracterizar, eu vou criar uma variável que vai receber o tipo do nosso operador. Como assim? Se o operador está fora de horário, vai receber um número, se está trabalhando outro número, se está almoçando outro número, de acordo com o horário que eu tenho. Porque este número a gente vai utilizar posteriormente para fazer algumas transições. Então aqui no canto, vou criar uma variável. Clico, seguro e arrasto uma variável, e será uma variável de horário, sem cedilha nem acento. Esta variável não precisa ser tipo double, pode ser um tipo inteiro, pois só vai receber 0, 1 ou 2, baseado no que acontecer aqui ao longo do nosso processo. Além disso, vou criar novamente um calendário, só que agora um calendário interno para um operador. Ou seja, lá no main, nós criamos o calendário para chegar às peças e o calendário para o Resource Pool. Agora eu vou criar um calendário exclusivo para o meu operador. Este calendário vai ser baseado nesse 0, 1 ou 2. Como que isso vai funcionar? Clico, seguro e arrasto o Shuttle, nosso calendário, e aqui será o horário trabalho. Vai ser o horário do nosso operador. Este horário não vai ser um off e também não vai ser uma caixa, e sim vai ser um número inteiro, que vai receber 0, 1 ou 2. De acordo com o que vai acontecer aqui nessa variável horário. Vou começar então pelo 0, e este 0 é quando o nosso operador está fora do horário. E vou adicionar um primeiro horário. Esse primeiro horário de segunda até sexta, que vai começar às 8 da manhã e vai finalizar ao meio-dia. Quando ele estiver neste horário, o valor recebido será o valor 1, que será o valor trabalhando. Clicando aqui no plus, no mais, vou criar agora o horário de almoço, que é do meio-dia até 1 da tarde. Quando ele estiver almoçando, será o horário 2, o segundo tipo de horário dele. Vou acrescentar mais uma linha aqui de horário, que será da 1 da tarde até as 17 horas, que voltará a ser o valor 1, que é o valor dele trabalhando novamente. E, por fim, um último horário, que é das 5 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte, que será o tipo de horário no valor 0, ou seja, ele não estará trabalhando, estará fora do horário. Criando então esses elementos, nós vamos vir aqui em Action e vamos fazer com que este valor seja acrescido, seja imputado, melhor dizendo, aqui dentro da variável horário. Para fazer isso, a variável horário, começa a digitar, Ctrl espaço, e vou achar aqui a nossa variável, ela recebe
o valor, que é o value. Este valor que a gente acabou de digitar aqui. E ponto e vírgula porque é uma ação. Então, a partir de agora, dependendo do horário deste nosso operador, a variável horário recebe 1, 2 ou 0, de acordo com o horário de trabalho dele. Por que a gente fez isso? Pois vai acontecer a transição de fora de horário para trabalhando, caso o meu horário de trabalho comece, seja 8 da manhã. Então, quando for 8 da manhã, o meu operador que estava fora do horário, ele inicia o trabalho dele. Logo, esta nossa transição será uma transição não por tempo, mas sim por condição. Vou condicionar ao meu operador começar o trabalho se, e somente se, a variável horário, que criamos agora há pouco, for idêntica, igual a 1. Quando que o horário é idêntico a 1? Quando for das 8 da manhã ao meio-dia ou da 1 da tarde às 5. Então, com isso, criamos aqui uma condição do nosso operador sair do comportamento fora do horário para o comportamento trabalhando. Vou fazer o mesmo aqui para trabalhando e almoçando, só que agora será uma condição do tipo 2. Então, minha variável horário tem que ser idêntico a 2 para que o meu operador individualmente vá almoçar. Quando ele volta do almoço? Ele volta do almoço quando a condição voltar a ser 1. Então, meu horário volta a ser idêntico a 1. Só conferir se coloquei idêntico, sim. Então, sempre igual, porque eu quero o valor exato. E, por fim, a última transição, meu trabalhador sai do estado trabalhando para fora de horário quando ocorrer uma condição no qual o meu horário, minha variável criada, for idêntico a 0. Ou seja, quando o calendário dele estiver entre 5 da tarde até as 8 da manhã. Quando fizemos isso, criamos agora um comportamento para este operador. Vou salvar o modelo e colocá-lo para rodar para vermos como que isso vai se comportar. Clicando aqui em Play, vai rodar normalmente, igual a gente já visualizou, não deu nenhum erro. E quando for exatamente 8 da manhã, vou apressar um pouquinho aqui para chegar às 8. Então já são 6h30, quase 7 horas. Chegando às 8 da manhã, nós vamos ver o operador iniciar os trabalhos. Então, 8 da manhã, chega a peça, o operador está trabalhando. Vou dar um pause. Até aqui nós já tínhamos feito, mas criamos agora o diagrama de estados do indivíduo operador. E eu quero saber em que estado ele está. Para fazer isso, eu vou mudar a visualização. Em vez de ver o ambiente principal, nosso main, eu vou vir aqui nas opções e vou pedir para ver o nosso operador. E ele vem aqui para o nosso diagrama de estados criado. E neste horário exato, 8h45 da manhã, o nosso operador está trabalhando, que foi o que nós decidimos. Colocando para rodar, para esperarmos chegar ao meio-dia, vou apressar mais um pouquinho aqui, andar um pouquinho mais rápido. São 10 da manhã, 11 da manhã agora. Quando chegar meio-dia, o que acontece? O estado do nosso operador virou 2 por conta do horário. E nesse estado 2 ele vai para o almoço. Continuando, quando for 1 da tarde, ele volta para o estado trabalhando. E continuando, quando for 5 da tarde, ele fica fora de horário, porque a variável horário virará 0. Então agora, quase 5 da tarde, isto. 5 da tarde está fora do horário nosso operador. Caso eu clique na casinha, ele volta para o ambiente principal. E notem, neste horário, 5 horas da tarde, não tem peça chegando, não tem operador trabalhando. Que é o que nós decidimos já no fluxo do processo e agora criamos o diagrama de estados do nosso operador. Mas vamos além. O diagrama de estados, por hora, não está interferindo aqui no nosso fluxo de trabalho. Mas agora vamos fazê-lo interferir. Vamos criar dentro da opção trabalhando os ritmos. Caso o operador esteja atrasado, ele aumenta o ritmo de trabalho. Caso ele esteja adiantado, ele reduz o ritmo de trabalho. Então vou fechar essa aba nossa, vou salvar o modelo e após o intervalo a gente retorna para inserir esse ritmo de trabalho do nosso operador.
Continuem conosco, pessoal. Voltando aqui no nosso diagrama de estados, agora dentro da função trabalhando, nós vamos expandi-la para termos subestados. Ele estará trabalhando o nosso operador, porém ele vai ter o estado normal, o estado acelerado e o estado lento. Ele irá se acelerar caso esteja atrasado e irá ficar mais lento caso esteja adiantado com o processo produtivo dele. Então, para fazer isso, nós vamos aqui mesmo dentro do nosso diagrama de estados, vou reduzir um pouquinho para melhorar a visualização, e dentro do estado trabalhando, nós vamos ampliá-lo. Vou chegar esse almoçando para baixo e vou ampliar aqui o nosso estado trabalhando. Chegando ele aqui para os dois lados. Só melhorar a visualização. Com um pouco fora de esquadro, mas acredito que dê para entender. O mesmo aqui vai acontecer embaixo. Só melhorar o esquadro para ficar tudo retinho. Dentro da área trabalhando, quando o nosso operador estiver nesta função, nós vamos criar 3 novos estados. O estado que ele está trabalhando em um tempo normal e o estado que ele está acelerado ou lento. Vamos então fazer isso. Crie um primeiro estado, que será o nosso estado normal. Criarei um segundo estado, aqui embaixo, que será acelerado. E um terceiro estado, que será o lento. Só que para eu fazer essa transição do normal para o acelerado ou para o lento, eu vou ter que criar um estado de conferência. Nosso operador vai lá no quadro dele, na lousa, nos apontamentos, e vai verificar se ele está dentro ou fora da quantidade produzida necessária. Então, vou criar um último estado aqui, que vai ser o estado verificando o ritmo. Ficou um pouquinho apertado, eu vou ampliar um pouquinho mais este nosso quadradinho, só para descer aqui e visualizarmos de uma melhor forma. Então, criei 4 estados. O estado no qual o trabalhador está trabalhando em ritmo normal, em ritmo acelerado e em ritmo lento. E um quarto estado no qual ele está fazendo os apontamentos dele de produção, para avaliar se ele está rápido ou não no meio produtivo. Sempre quando a gente faz um subestado, um estado dentro do outro, temos que indicar na onde começa esse fluxo. E para fazer isso, eu preciso colocar esse initial state. Clico, seguro e arrasto e vou colocar aqui em cima do normal. Ele não precisa vincular lá em cima, ele é na onde se inicia o estado trabalhando. O meu operador irá trabalhar começando na normalidade. Isso que fizemos até o momento. Para avaliar essa normalidade, eu vou criar alguns parâmetros, principalmente das metas que o nosso operador está. Se ele tem uma meta e não está cumprindo ela, ele vai acelerar. Se ele já passou da meta, ele irá ficar mais lento. Então vamos criar estes fatores aqui. Começando, vou criar então alguns parâmetros. O primeiro parâmetro criado, vou colocá-lo aqui em cima, será o parâmetro da meta diária de produção. Essa meta diária de produção será de 400 peças por dia. Vou marcar aqui 400, é a nossa meta de produção para este nosso operador. Um segundo parâmetro que eu vou alocar será o parâmetro do ritmo acelerado. O ritmo acelerado ele vai aumentar sua velocidade em 1.08, ou seja, vai dar 108% de além do que ele já faz. Ele trabalha 70 segundos, mais ou menos 5, porém, se ele estiver acelerado, será um valor double, que eu vou multiplicar isso por 1.08. Lembrando que é no sistema inglês, é ponto e não vírgula. Se ele estiver no ritmo normal, que é o próximo parâmetro, ritmo normal, será um double de valor 1, será o valor mesmo dele de trabalho,
E por fim, o último parâmetro será no ritmo lento, no qual será 0,88, que foram os dados que a gente coletou e está lá na introdução do nosso modelo. Então ele andará mais rápido 108% ou mais lerdo 88% do tempo padrão. Vamos agora colocar as variáveis para controlar se ele está mais rápido ou mais lento, ou seja, se ele está dentro ou fora da nossa meta produtiva. Para isso, vamos ter que colocar algumas variáveis um pouco maiores. Então, vou criar a primeira variável. A primeira variável ela vai receber o ritmo de trabalho. Quando ele avaliar se ele está mais rápido ou mais devagar, eu vou pegar o valor do parâmetro e depois vou imputar o nosso ritmo. Vou criar uma segunda variável chamada meta horária, que depois vamos colocar aqui a meta por hora dele. Um terceiro parâmetro, uma terceira variável, que são horas trabalhadas, para a gente saber se ele está dentro ou fora da meta horária, se ele tem que andar mais rápido ou mais devagar, de acordo com o tanto que ele já trabalhou naquele dia. Por fim, vamos colocar aqui um total produzido. E vamos ter que alocar também a última variável, que é o total produzido na hora, que é a nossa taxa de produção horária, sem cedilha nem acento. Então, temos aqui a taxa de produção horária para calcularmos uma variável. Hora a hora, cada uma dessas variáveis vai se alterar para dizer para o nosso operador em qual ritmo ele vai ficar alocado. Começando então. Vou começar aqui pela meta horária. Nossa meta horária nada mais é do que uma meta diária de 400 unidades dia dividido por 8 horas. Então, nossa meta horária nada mais é do que a nossa meta diária de 400 dividido por 8. Poderia jogar aqui direto 400 por 8 e não usar esse parâmetro? Sim, daria certo. Porém, igual já comentado em outros modelos, é interessante os dados estarem em parâmetros por conta de futuras otimizações. Então, depois eu posso só alterar a meta diária, que aqui esta meta horária já altera automaticamente por conta que eu estou trabalhando por formulações. Voltando lá no nosso main, nós vamos agora, dentro do nosso posto de trabalho, alterar aqui a nossa normal. O nosso operador trabalha 70 segundos com desvio de 5. Porém, caso ele esteja mais rápido na nossa meta, ou seja, ele já trabalhou muito e a meta está acima do desejado, ele vai reduzir este tempo. Como eu coloquei em porcentagem, em número decimal, melhor dizendo, representando a porcentagem, nós vamos dividir pelo nosso ritmo. Ou seja, se eu estou acima da meta, eu vou dividir por 1,8, porque eu estou num ritmo acelerado. Se eu estou abaixo da meta, eu vou dividir por 0,88, ou seja, vou produzir mais rápido. Vai demorar mais, melhor dizendo. Então aqui vamos dividir este valor da normal de 70 com desvio de 5 pelo nosso ritmo de trabalho. Só que esse ritmo está lá dentro do operador. Então, primeiro eu digito operador para entrar dentro dele. Temos aqui o nosso operador. Ponto. E vou encontrar o ritmo, que é a nossa variável, que é um double que a gente criou lá. O ritmo é essa variável aqui que criamos anteriormente. O que estou fazendo? Estou pegando o tempo dele e dividindo pelo ritmo de trabalho para ele andar mais rápido ou mais devagar. Essa é a ideia que estamos fazendo aqui. Depois que ele analisou o ritmo, eu vou pegar aqui na saída dele e a todo momento eu quero calcular quanto que ele já produziu. Ou seja, vou pegar a variável total produzido, que está aqui no nosso operador, e vou acrescentando uma unidade toda vez que sair uma peça do posto de trabalho. Então aqui na saída, eu vou novamente entrar dentro do operador e vou, dentro dele, achar o total produzido, que é a nossa variável que altera-se. A partir do momento que sai uma peça, eu quero que soma uma unidade.
Para somar uma unidade, é só clicar a função mais. Ele já soma uma unidade nesta nossa variável. E por ser uma ação, tem que ter ponto e vírgula. Sempre lembrando disso. Então, com isso, toda vez que sair uma peça do posto de trabalho, a variável total produzida que está aqui dentro do nosso operador adiciona uma unidade. Por enquanto, vamos finalizar neste ponto, vamos salvar o modelo e vamos dar uma pausazinha. Depois do intervalo, a gente vai alterar as nossas transições para melhorar aqui, fazer com que o nosso operador realmente absorva estas variações dentro dele, essas variações de comportamento. Então, continuem conosco após o intervalinho para melhorarmos o nosso modelo. Partindo então para a última fase do nosso modelo, vamos agora fazer com que o nosso operador se observe, verifique os seus apontamentos e saiba se está além ou aquém da meta. Se ele estiver além da meta, ele reduz a sua dinâmica de trabalho, o seu tempo. Ele aumenta o tempo de trabalho, reduzindo o total produzido, melhor dizendo, ele fica mais lerdo. Caso ele esteja abaixo da meta estabelecida, ele tem que produzir mais rápido, então ele vai para o acelerado. Para fazer isso, então, nós vamos agora voltar aqui no nosso operador e vamos primeiramente aqui na nossa condição de fora do horário para trabalhando, decidir alguns elementos. Então, estou entrando no serviço. 8 da manhã, começo a trabalhar. Vai acontecer algumas coisas quando eu entrar no serviço. Primeira coisa, o nosso padrão horas trabalhadas, nossa variável horas trabalhadas, ela vai receber o valor de 0, porque eu estou começando agora a trabalhar. Ponto e vírgula, porque é uma ação. E além disso, quando eu começo a trabalhar, o nosso operador recebe o ritmo normal. Então, a variável ritmo recebe o valor ritmo normal que está ali no nosso parâmetro, que é um valor de 1. Então, esta nossa variável ritmo recebe o valor 1. E esta variável entra aqui no nosso main, dividindo o tempo de trabalho no nosso operador. Então, de acordo com o ritmo de trabalho do operador, eu influencio no nosso fluxo de processo, o tempo de processo em si. Então, fizemos essas duas mudanças quando o nosso operador começa a trabalhar. Ele começa com horas zeradas e o ritmo de trabalho dele fica em ritmo normal. Faltou ponto e vírgula aqui, porque é uma ação. Sempre se lembre, em ações tem que ter ponto e vírgula. Quando eu saio do ritmo normal para verificação de ritmo, eu vou criar aqui uma transição no qual o nosso operador vai estabelecer qual o horário dele de serviço e vai avaliar se ele está aquém ou além. Para fazer isso, vou ter uma transição a cada 1 hora, ou seja, a cada hora ele sai do normal para verificar o ritmo dele, vai lá nos apontamentos, anotar quantas peças produziu, se está dentro ou fora do prazo, e ele vai fazer algumas alterações. A nossa variável horas trabalhadas, assim que ele verificar o seu ritmo, vai acrescentar uma unidade. Ou seja, comecei às 8 da manhã, quando for 9 da manhã, horas trabalhadas receberá o valor de 1. 0 horas mais 1 hora trabalhada recebe, então, 1 hora. Colocando isso em formato de programação, as horas trabalhadas, Ctrl espaço para preencher, soma uma unidade. Então, mais e ponto e vírgula. Passou 1 hora, verifico a primeira vez o ritmo, adiciono uma unidade. Passou mais 1 hora, adiciono mais uma unidade de novo. O que ele faz quando isso acontecer? Ele vai lá na taxa produção horária, taxa de produção horária, essa variável que a gente ainda não mexeu com ela, e essa taxa de produção horária vai receber um valor, que é o total produzido, o tanto que passou lá do meu processo produtivo, dividido pelas horas trabalhadas. Ou seja, encontro qual que é a taxa dele de produção. 4 peças por hora, 8 peças por hora, 20 peças por hora. Isso que eu estou encontrando aqui nesta formulação. Então, estou criando uma fórmula
que vai receber dentro dessa nossa variável taxa de produção horária. Depois que eu verifiquei isso, eu vou agora decidir para onde que eu vou. Se eu vou acelerar, se eu vou ficar lerdo ou se eu fico normal. Começando então com o acelerado. Eu verifiquei a minha taxa de produção horária. Então vou criar uma transição do verificando o ritmo para o acelerado. O que vai acontecer nessa transição? Ela só vai ocorrer com uma condição. Então vamos aqui no gatilho condição. Se a nossa taxa produção horária for menor do que a nossa meta horária. A meta horária nós já calculamos. É as 400 peças dividido por 8. Se eu estou menor do que essa meta, eu vou acelerar. Isso que eu estou ensinando aqui o nosso NLogic. Como é uma condição, não precisa de ponto e vírgula. Só que gerará uma ação. A minha variável ritmo, ela recebe aquele valor de 1.08. E este valor está aqui no nosso ritmo acelerado, dentro aqui do nosso parâmetro. Novamente, poderia colocar o valor aqui direto. Só que, quando eu chamo o parâmetro, toda vez que eu alterar o parâmetro, muda-se todos os outros equacionamentos. Como é uma ação, ponto e vírgula para finalizar. Então, criei aqui uma condição para o nosso operador acelerar o processo produtivo. Depois dele acelerar o processo produtivo, nós vamos verificar de novo o ritmo e vamos agora fazer o lento. Então, vou criar a segunda transição para o lento. Só organizar aqui para ficar melhor de visualizar. É o mesmo formato. Então, vamos ter uma condição de que a taxa produção horária é maior que a meta horária. Ou seja, se eu estou acima da meta, eu vou trabalhar mais devagar. Isso que estamos ensinando aqui para o nosso operador. Quando isso acontecer, a minha variável ritmo recebe meu parâmetro ritmo lento. Então, ele recebe o valor de 0.88 e é vinculado ao tempo do operador lá no nosso main. Basicamente, a mesma ideia do que a gente fez lá no acelerado. Depois dele verificar o ritmo, nós vamos fazer uma volta, que ele volta para o ritmo normal. Então, vamos colocar mais uma transição de verificando o ritmo para normal. Isso irá acontecer também por uma condição. Ele volta para o normal se a minha taxa produção por hora for igual, idêntica à nossa meta horária. Então, quando isso acontecer, quer dizer que eu não preciso nem acelerar, nem ficar lento. Eu fico no ritmo 1. E quando isso acontece, o ritmo continua 1. Ele já estava 1 logo de cá. Então, criamos agora, após a verificação do ritmo, se eu acelero, se eu fico lento ou se eu fico normal. Só que eu tenho que fazer a volta, tanto do acelerado quanto do lento. Eu tenho que verificar o ritmo de novo. Então, vou criar agora mais duas transições. Começando aqui do acelerado. Depois que eu acelerei, eu tenho que voltar aqui. Vou só criar uma curva para ficar mais bonitinho. E verificar o ritmo de novo. E esta volta será em 1 hora. Toda hora ele volta lá para fazer os apontamentos e verificar o seu ritmo. Quando ele voltar para verificar o ritmo, a variável de horas trabalhadas adiciona uma unidade, então mais, e a minha taxa de produção horária é recalculada. Vai ser o total produzido dividido pelas horas trabalhadas. Ctrl espaço para preencher corretamente. Ponto e vírgula porque é uma ação. Ou seja, toda hora que eu venho verificar o ritmo, vou acrescentar essa hora na variável de horas e vou recalcular a taxa de produção. Ele volta aqui em verificar o ritmo e, se a taxa de produção for maior ou menor, acaba modificando aqui, se ele vai acelerar, lento ou se ele volta para o normal. Vou fazer o mesmo nessa volta. Então, a transição do lento para avaliar o ritmo. Também vou fazer uma curvinha aqui, só para ficar melhor de visualizar. E vai ser a mesma formatação.
a cada 1 hora. Minha variável horas trabalhadas recebe uma unidade, mais, e recalculo a taxa de produção, que vai receber o total produzido dividido por horas trabalhadas. Ponto e vírgula para finalizar esta volta. Se ele voltar a ser normal, a gente esqueceu aqui, o nosso ritmo vai ter que receber 1. Então, aqui na ação, faltou esse detalhezinho. Se eu verifiquei o ritmo e ele está normal, o ritmo recebe o ritmo normal. Então, ritmo recebe ritmo normal. Ponto e vírgula, porque é uma ação. Faltou esse detalhezinho. Toda vez que eu acelerei, o ritmo ficou acelerado. Se eu fiquei lerdo, o ritmo ficou lerdo. Se eu fiquei normal, o ritmo voltou a ser normal. E por fim, depois que eu verifiquei o ritmo, se acontecer de chegar no horário de almoço, eu vou voltar e vou avaliar o ritmo de novo. Eu não volto no estado normal depois do almoço. Eu vou voltar diretamente aqui para a avaliação do nosso ritmo. Então, vou modificar aqui a nossa transição de almoçando para trabalhando. Em vez de voltar em trabalhando, igual estava, e toda vez que volta no trabalho ele volta no ritmo normal, não, eu vou pular diretamente para a verificação do ritmo. Ele vai verificar o ritmo naquela hora e decidir se ele volta ao normal, volta acelerado ou volta lento após o nosso almoço. Então, notem, fizemos aqui um modelo com alguns comportamentos um pouquinho mais elaborados, no qual nosso operador pode ficar em ritmo normal, acelerado ou lento no horário de serviço dele. Salvando aqui o modelo, verificando se tem algum bug, nós vamos rodá-lo e vamos ver como que o nosso operador se comporta hora a hora. Começamos o modelo 6 da manhã, igual está normalmente já padronizado, e quando for 8 da manhã que começa tudo. Então vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade para a gente chegar às 8 da manhã. Ao chegar às 8 da manhã, nós vamos dar um pause. Então são 8h56 e vou ir na visão do nosso operador. O que está acontecendo com o operador? Ele está trabalhando e está no nosso subestado normal, porque é a primeira hora. Nessa primeira hora, ritmo 1. Nossa meta horária é 50, ainda não trabalhei nenhuma hora e já produzi 39 peças. A nossa taxa de produção ainda não foi calculada, é a primeira hora. Vou diminuir a velocidade para a gente ver passar a primeira hora. Deu 9 da manhã. O que aconteceu? Meu total produzido foi de 48. Minha meta era 50, ou seja, estou abaixo da meta. Minha taxa de produção, 43. Na hora exata, 9 da manhã, estava só 43 produzidos. Quando isso acontece, estou abaixo da meta, meu ritmo de trabalho aumenta, já vai para 1.08. Ou seja, agora o nosso operador está mais rápido. Eu peguei o tempo dele de 70 segundos e dividi por 1.08. Está 8% mais rápido o nosso operador. Ou seja, até 10 da manhã, vou colocar play de novo, até 10 da manhã ele está em ritmo acelerado. Deu 10 da manhã, vou dar o pause e vou analisar de novo o que está acontecendo. Nossa meta horária era 50 e eu produzi 49 em média. Ou seja, eu ainda estou com uma taxa abaixo da nossa meta, já com 2 horas trabalhadas. Ou seja, minha taxa de produção é menor que a meta de hora. Meu ritmo continua acelerado. Portanto, o nosso operador continua aqui no nosso subestado acelerado. Vou dar play novamente e vou esperar agora dar 11 da manhã para avaliarmos novamente o nosso operador. Deu 11 da manhã, vou dar um pause para a gente reaver os nossos indicadores. Às 11 da manhã, eu já tinha uma produção por hora de 51 unidades. Já a minha meta horária era só 50, ou seja, estou acima da meta. Se eu estou acima da meta, o operador vai começar a trabalhar um pouquinho mais devagar. Ou seja, o ritmo de trabalho dele já caiu para 0.88, com 3 horas de serviço. Continuando a simulação, vou deixar dar meio-dia. Quando der meio-dia, o nosso operador vai para o almoço.
Ou seja, horas trabalhadas fica em 4, zerado, tem 49,5 de média, 50 que seria a meta. Mas ele está almoçando, não está nem lerdo, nem acelerado, nem normal. Aumento a velocidade de novo, vou esperar dar 1h da tarde. Deu 1 da tarde, pauso. À 1 da tarde, já trabalhei 4 horas, vim aqui verificar o nosso ritmo, eu estou voltando direto para a verificação do ritmo, e vi que meu ritmo tem que ser mais rápido, porque eu estou abaixo da produção meta. Então, começo a acelerar de novo meu serviço. Dando 2 da tarde, ele volta e avalia de novo qual que é o seu ritmo de trabalho. Percebeu que está além do ritmo, além da meta, ele vem para o ritmo lerdo. E assim sucessivamente todo o período de tempo. Posso ir adiantando aqui, deu 3 da tarde agora, volta a ficar acelerado. Quando der 4 da tarde, ele vai avaliar novamente e der 4 da tarde ele volta a ficar lerdo, porque está acima da meta. Deu 5 da tarde, ele sai do horário de trabalho. Voltando aqui, vou apressar o tempo, para a gente chegar às 8 da manhã de novo. Ele começa às 8 da manhã no ritmo normal, que foi nosso indicativo. Quando for 8 da manhã, ele volta ao normal, já percebeu que está mais rápido que o ideal, começa a ficar lerdo. E assim por diante, cada um dos nossos elementos. Com isso, então, finalizamos o modelo do nosso operador. Este modelo é baseado em um artigo do SBPO, do Paulo Nunes, Barbieri, Rodrigo, da Tamaki e do Pinho, que se encontra aqui disponível na descrição do vídeo. Ele é só baseado, no artigo tem outras considerações também. Mas dá para a gente já avaliar o como que podemos inserir se o nosso operador trabalha em ritmo normal, acelerado, lento, entre outros. Com isso, finalizamos este nosso modelo e fica para vocês melhorá-lo. Por exemplo, e se o nosso operador sair agora às 5h48, ter 8,8 horas de trabalho, igual o turno de trabalho no Brasil, de segunda a sexta, para dar 44 horas semanais? E se eu tiver uma nova meta de 900 peças, em vez de 800? E se eu quiser chegar a 1.000 peças? Como que vai ser esse ritmo? O operador dá conta, não dá conta? Então são questões que vocês podem ir trabalhando aqui dentro deste nosso modelo do ritmo de trabalho do operador. Agradeço imensamente a atenção de todos e peço para continuarem nas nossas videoaulas dentro dessa nossa playlist de simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal. Até mais.